gente vai conversar hoje, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre o nosso direito de nacionalidade. Olha só, o que você precisa saber do direito de nacionalidade que já foi cobrado em prova e é conceito básico isso aqui, bem básico. O direito de nacionalidade, galera, ele tem a ver com a soberania. Soberania. Se você lembra bem, a soberania, ela está lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal de 88, e ela fala lá, são fundamentos da República. A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e iniciativa e o pluralismo político, sociediva plu. Só que o que eu quero te chamar a atenção? A soberania. Por que a soberania tem a ver com nacionalidade? Porque é o seguinte, cada Estado define seus nacionais. Então, olha só, cada Estado vai ter o seu poder de escolher quem são ou não os seus nacionais. Tranquilo? E o que é a nacionalidade? A nacionalidade, para a gente arrebentar aqui, ela é o vínculo, olha só, vínculo jurídico e político, jurídico e político que o cidadão possui com o Estado. Isso fazendo o quê? Isso gerando direitos, deveres e obrigações. Tranquilo? Esse esquema aqui é o esquema que eu recomendo ao aluno fazer sempre no caderno. Então, o que você faz? Eu sempre dou a dica. Imagina que você tem uma folha de papel A4 aqui, ou o seu tablet, não sei o que você está estudando. Coloca o assunto aqui em cima, nacionalidade, e escreva, faz o esquema isso aqui. E aqui embaixo você vai colocar o texto de lei. Por quê? As bancas, por exemplo, Banca CESP, AOCP, FGV, FCC, elas estão voltando a cobrar um pouco mais de texto de lei. Então você precisa necessariamente estudar texto de lei. Beleza? Então, esse vínculo jurídico que o Estado possui, que o cidadão vai ter com o Estado, ele vai ser definido como? Olha só, esse vínculo. No Brasil, nós vamos ter dois. Nós vamos ter os brasileiros natos e vamos ter os brasileiros naturalizados. Quem te vai falar sobre eles? Naturalizados, tá? São os nossos nacionais, tá? São os nossos nacionais aí. Tranquilo? Beleza? Não confunda nacionalidade com população, tá? Nacionalidade é diferente de população. Por quê? Porque a população é o conceito mais amplo. Por exemplo, para quem vai trabalhar lá na fronteira com a Bolívia, lá em Corumbá, por exemplo, né? Você vai ser agente de Polícia Federal ou agente ou escrivão ou papiloscopista da Polícia Federal, quem for trabalhar na Polícia Federal, você vai ter o que lá? Você vai ter tua arma a Glock na cinta, do outro lado 2 carregadores com 15 ou 17 munições, dependendo da tua arma, e atrás desse carregador um kit de carimbo, porque você vai estar carimbando o dia inteiro aqueles malucos que vão ficar entrando, aqueles bolivianos que vão ficar entrando lá em Corumbá, a fronteira com a Bolívia. Aqueles bolivianos entraram no Brasil, eles fixaram residência, por exemplo, lá em São Paulo, foram lá trabalhar nas malharias lá. Esses bolivianos, eles vão fazer parte da população? Vão fazer parte da população, porque eles moram lá. Eles pagam aluguel, eles consomem material, consomem alimentação, pagam água, luz, né? Internet, consomem tudo. São população, mas eles são nacionais? Não são. Então, cuidado com esse vínculo para você não se perder aqui. Tranquilo? Beleza? Eu vou limpando o quadro para a gente poder
ter a despoluição visual, que é importante para o teu raciocínio aí, para o seu aprendizado. Tranquilo, meus queridos? Então vamos lá, olha só. Só que nós vamos ter que estudar também, dentro do direito de nacionalidade, um negocinho chamado conflito de nacionalidade. Olha só, conflito de nacionalidade. Ó, o que eu quero que você lembre? Não adianta você somente ler o texto de lei, aí não pode. Só o texto de lei vai dar ruim. Você necessariamente precisa estar ligado nesses conceitos aqui, que são conceitos doutrinários, que são cobrados em provas, beleza? Primeira coisa que você precisa saber, dentro do conflito de nacionalidade, nós vamos ter o conflito positivo, e vamos ter o conflito negativo, ó, negativo. O que é o conflito positivo do direito de nacionalidade? O conflito positivo, você tem que lembrar que é aquela pessoa que é o tal do polipátrida. Olha aqui. Polipátrida. Então, tem um P aqui, não tem? Ó, tem um PO aqui. Positivo, polipátrida. Quem que é o polipátrida? É aquele que possui mais de uma pátria. Ó, possui mais de uma nacionalidade. Quer ver um exemplo? Vamos lá. A gente vai falar de novo sobre eles lá. Mas o brasileiro, ele pode ser, se ele é descendente de italiano, ele pode ter a nacionalidade italiana? Pode. Pode ter a nacionalidade italiana. Por quê? Porque a Itália reconhece como nacionais pelo critério ius sanguinis. A gente vai estudar o critério ius sanguinis. São nacionais aqui, eles são descendentes dos italianos. Beleza? O Brasil também reconhece. A gente vai falar sobre eles nas aulas seguintes. Mas eu posso ser descendente italiano. Por exemplo, meu sobrenome, Dalpiva, ele vem da Itália. Se eu correr atrás, eu posso me nacionalizar italiano. Eu posso ser nacional brasileiro e nacional italiano? Pode, posso ser. Por quê? Neste caso, eu vou ser um polipátrida, porque eu tenho mais de uma pátria. E eu também posso ser o conceito negativo do conflito de nacionalidade, ele vai se dividir em dois, que é a mesma coisa, só que a doutrina inventa esses nomes e aí fode pra gente, você tem que entender essa porcaria, que senão você tá fudido. É quem? É o tal do apátrida. Ó, apátrida é aquele que não tem pátria. Ou também conhecido como eimatlos. Eimatlos. É esse nome meio esquisito mesmo, tá? Eimatlos. O que é isso aqui? É aquele que não possui nenhum vínculo jurídico com nenhum estado. Ó, não possui uma nacionalidade. E a gente vai voltar a falar isso aqui pelo principal motivo dessa aula, lá no finalzinho do parágrafo 4º do artigo 12. A gente vai voltar a falar desse pessoal aqui, ó, tá? Porque o que é o apátrida ou eimatlos? É aquele que nasce em um local em que ele não é reconhecido como nacional. Quer ver um exemplo? O cara nasce em Taiwan, beleza? Taiwan, tá aquela guerra entre China e Taiwan, não sabe se a China quer anexar Taiwan, fica aquela bagunça. Alguns países do mundo não reconhecem Taiwan como um país. Aí a pessoa nasceu em Taiwan, ela não é nacional, não é chinesa, por exemplo. Porra, mas aí ela vai para um país, vamos usar o exemplo, ela vem para o Brasil, tá? Exemplo, não chapa, exemplo. Vem para o Brasil, e o Brasil não reconhece Taiwan como um país. O que acontece? Essa pessoa ela não tem uma pátria, ela é uma apátrida, ou ela perdeu a nacionalidade dela. Exemplo, algum país que resolve tirar a nacionalidade de quem comete o crime de tráfico de drogas. Beleza? Tipo, vou lá, perdeu a nacionalidade. Essa pessoa vai ser um apátrida. Tá? Então ele não tem uma pátria definida aí. Tranquilo? Show de bola? E a gente tem um conceito para apátrida numa lei chamada Lei de Imigração, que é a Lei 13.445. Quer ver? Dá uma olhadinha. Joga na tela para mim, por favor. Apátrida. Pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado.
segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto 4246 de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. Tranquilo? Esses são os nossos apátridas, beleza? Esses são os nossos queridos apátridas. Fechou? Então vamos lá, vamos avançar aqui no estudo. Terminando o nosso conflito de nacionalidade, quando a gente fala sobre nacionalidade, de novo, esses conceitos que eu estou passando para vocês é a introdução da aula, e no decorrer das aulas, por que a gente vai passar isso que tá enrolando? Você vai entender lá no finalzinho o porquê que a gente tem que construir um conceito, um fundamento. Ó, uma casa, você nunca constrói uma casa do teto para baixo, você constrói sempre de baixo para o teto, do chão para o teto, beleza? Então a nacionalidade, ela vai ser uma nacionalidade que a gente conhece assim, ela é dividida em nacionalidade originária ou primária ou uma nacionalidade derivada ou secundária. Beleza? Esse conceito aqui, você vai entender originária quando a gente for falar lá no inciso 2 do parágrafo 4º, ó, o cara para recuperar a nacionalidade originária. O que é originária? É origem, o cara já nasce com ela, beleza? O cara já vai nascer com essa nacionalidade aí. Então, a gente vai trabalhar agora essa aqui, ó, a nacionalidade originária ou primária. Esses aqui são os considerados brasileiros natos. São os natos, os nascidos aqui. Dentro da nacionalidade originária, a gente vai dividir entre o critério, ó, critério ius solis e ius sanguinis. É muito fácil. Ó, ius solis, solo, ius sanguinis, sangue. Ius solis, olha como é fácil. Nasceu neste solo, filho deste solo é. Toda regra tem uma exceção, a gente vai estudar elas. Ou ius sanguinis, ele é descendente pelo sangue. Beleza? Ele é descendente pelo sangue. Então, a regra no Brasil é essa aqui. Regra. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Tranquilo? Show de bola? Vamos ver? Joga na tela para mim. Olha só. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Risca isso aqui, ó. E deixa em QAP. Deixa eu só, peraí, volta aqui. Deixa eu só colocar aqui o negocinho, caneta aqui, ó. Risca isso aqui. Essa aqui é a exceção do ius solis. Beleza? O que você vai entender? Olha só. Ius solis, ele diz o seguinte. Nasceu neste solo, nasceu neste solo, é brasileiro nato. Pronto. Vou te explicar com um exemplo. Vem cá e presta atenção. Imagina que um casal de argentinos está de férias no Brasil, vem para Balneário Camboriú tirar férias. E a Argentina está lá de 8 meses, o argentino Dieguito Maradona, colocar o nome do bebê de Dieguito, ele está com 8 meses de vida, tá? De gestação, a mulher com 8 meses de gestação. E ela vem para Balneário. Chega aqui, ela vê um marombado, gostoso, correndo na praia, ela entra em trabalho de parto. Beleza? Nasceu esta criança aqui no território brasileiro. O que essa criança é? Os pais são argentinos. O que essa criança vai ser? Sortuda. Por quê? Brasileira nata. Entendeu?
Por quê? Porque o critério nosso adotado é o ius solis. Nasceu no nosso solo, é filho deste solo, filho. Já era. Já era. Nasceu aqui, é daqui e exploda-se o mundo. Ai, mas eles são argentinos. O problema é deles. Vamos dar um exemplo que as bancas usam, o FCC usa, o FGV usa muitos exemplos. Herbert e Frida, um casal de alemães, estão de férias no... Ó, ele vai destacar para você. Estão ao Brasil de férias. O seu filho Arnold nasce aqui no Rio de Janeiro. Aí ele vai te perguntar, o Arnold é brasileiro nato ou naturalizado? Ou ele vai contar uma história, ele pode vir se naturalizar, aí eles perguntam muito dos cargos privativos de brasileiro nato. Vou falar, olha, o Arnold ele vai poder ser presidente da República? Vai, você vai ver daqui a pouco que vai, porque existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Beleza? E a Constituição fala que eu só posso, a gente vai ver daqui a pouco, a gente só posso criar distinção, a própria Constituição pode criar distinção, nunca lei, entre brasileiros natos e naturalizados. Entendeu esses exemplos? Só que eu tenho uma exceção. Eu tenho uma exceção que é a exceção que eu pedi para você anotar. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Eu tenho uma exceção aqui. Eu quero que você escreva e coloque uma observação. Ó, observação. Se os pais estiverem a serviço do seu país, se os pais estiverem a serviço do seu país, não é nato. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Imagina que o mesmo casal de argentino está no Brasil representando a República Argentina, beleza? Eles estão no Brasil representando a República Argentina. E aí a mulher está lá em Balneário Camboriú, o argentino barrigudo, tomador de cerveja, tá? Gordo. Ai, gordofóbico da piva. Sou. Foda-se. Ó, o que acontece? Tá o argentino lá, barrigudão, aquele bigodão. A mulher viu um brasileiro lá sarado, bonito, todo tatuado, pá! Entra em trabalho de parto. Mas eles estão a serviço da República Argentina. Eles só estavam lá pegando um dia de folga na praia. Lá em BC, Balneário Camboriú. Inclusive uma bosta de praia, só pra você saber pra quem é de longe, tá? Cheio pra caralho, água, pá, foda-se. Quer uns lugar massa? Tem uns lugar massa. Vai ali pra Floripa, ali é da hora. Mas vamos lá, não é o tema da aula. Volta pra cá. Ela nasceu, criança nasceu aqui. Os pais estavam a serviço do seu país, da Argentina? Estavam. Então essa criança vai ser o quê? Azarada. Por quê? Porque ela não vai ser brasileira nata, velho. Simples. Tá? Ela vai ser argentina. Qualquer outro exemplo, se o pai é embaixador, porque eles falam, ó, os pais, né? Ó, estes, desde que estes estejam a serviço. Mas, por exemplo, o pai é embaixador de, sei lá, o pai é embaixador de Angola. A criança nasceu aqui, cara, não é descendente, não é brasileira. Ela vai ser angolana, não interessa de onde que é. Tá? Se eles estão a serviço do seu país, já era. Agora, olha o exemplo, vou mudar o exemplo. Imagine você que o casal de argentino está representando a República do Chile. Do Chile. Já tiveram questões aqui. Estão representando a República do Chile. Tá? A criança nasceu aqui, mesmo contexto fático, tá? Praia, se assustou, pum, trabalho de parto, beleza? Nasceu a criança aqui, velho. Nasceu a criança aqui. Qual a nacionalidade dessa criança? Brasileiro nato. Por quê? Mas eles estavam representando não o seu país, eles estavam representando outro país. Sacou? Olha a quantidade de pegadinha que a gente tem aqui pra gente colocar pra vocês aí em prova. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então tá. E aí, nós vamos ter o critério ius sanguinis. Esse é o critério ius solis e eu coloquei pra você a exceção. O critério ius sanguinis, você vai lembrar da descendência. Sempre lembre da descendência no ius sanguinis. Ó, sangue. Ius sanguinis tem a ver com sangue. É a descendência
da pessoa. Quer ver? Joga na tela. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então veja só, qual que é a primeira situação aqui do critério ius sanguinis? A primeira situação aqui é os pais brasileiros, aí você coloca assim, ó, pai ou, faz assim no seu caderno, ó, faz assim, pai ou mãe brasileiros estão representando a República Federativa do Brasil. Quando a gente fala em República Federativa do Brasil, você tem que lembrar que é o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e o DF e os municípios, mais toda a administração indireta. Então aqui você sabe que é a administração direta, ó, administração direta, tá? E administração indireta. Quem que é administração indireta? Lá, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia, fundações públicas, beleza? O pessoal, então vamos lá, vamos usar um exemplo prático aqui. O brasileiro, representante da Caixa Econômica Federal, foi até Zurique. Chegou em Zurique, ele conheceu lá uma alemã, beleza? Ele estava representando a Caixa Econômica Federal, tá? Representando a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. E aí ele se apaixonou pela alemã lá, pela Frida, e eles tiveram um filho lá na Alemanha. Qual a nacionalidade dessa criança? Brasileiro nato. Por quê? Porque o pai estava representando o país lá no exterior. Mas da Alpiva, a mãe é alemã e ele nasceu na Alemanha. Cara, se a Alemanha reconhecer ele como nacional, ele vai ser o quê? Um polipátrida. Conseguiu entender isso? Mas como que eu vou saber se ele vai ser reconhecido? Não é problema nosso. O que eu preciso saber é, ele é filho de pai ou mãe brasileira? Sim. O pai ou a mãe estavam a serviço da República Federativa? Sim. Nasceu lá? Sim. É descendente de brasileiro? É. Brasileiro nato e acabou a conversa. Beleza? Tem que lembrar disso. Aqui nós vamos ter o critério, 2 critérios, que a banca pode perguntar para você. Nessa situação aqui, eu tenho critério, olha só. Critério, primeiro, funcional. Por que funcional? Porque eles têm que estar a serviço da República Federativa do Brasil. E segundo, critério ius sanguinis. Tá? Critério ius sanguinis. Pronto. São 2 critérios que são usados aí nessa situação. Conseguiram perceber? Tranquilo? Beleza? Então, anota aí que a gente vai continuar na próxima aula falando sobre o critério ius sanguinis dentro dos brasileiros natos. Fechou, meus caros? Fala, galera, olha só. Então, a gente vai estar falando do direito de nacionalidade, né? Então, nacionalidade, a gente está trocando uma ideia sobre a nacionalidade originária ou primária e a nacionalidade derivada ou secundária, né? E a gente estava aqui, ó, a gente vai continuar daqui, depois eu vou entrar aqui com vocês. Aqui são os brasileiros natos, e aqui são os naturalizados, tá? E a gente vai continuar falando da nacionalidade primária. Olha só, dentro da nacionalidade primária, o que a gente precisa saber aí
dentro da nacionalidade primária. Nós temos uma nacionalidade que é conhecida como daí você lembra que aqui eu coloquei, são dois critérios, né? Ó, critério ius solis e o critério ius sanguinis. Entre aspas, porque é um termo em latim, né? Coloca entre aspas. E a gente tá aqui, ó. A gente tá destrinchando esse assunto aqui. Dentro do critério ius sanguinis, a gente vai ter aquele que é descendente do sangue. E aí a gente teve a primeira conversa, que é o critério funcional. Lembra? Critério funcional, que é aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira que estão a serviço da República Federativa do Brasil. E agora a gente vai falar sobre o critério de registro. Ó, critério do registro. O que é o critério do registro? Quer ver? Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, o que é esse critério ius sanguinis pelo registro? Desde que o nascido no estrangeiro, aí o critério ius sanguinis, você vai colocar no seu caderno assim, ó, pai ou mãe brasileiro, tá? Ó, nascido no estrangeiro que venha ser registrado em repartição pública competente. Então, olha só, vamos lá. Vamos a um exemplo para você entender. Imagina que eu sou brasileiro, tá? E quando eu falo brasileiro, esse brasileiro que nasce aqui, esse brasileiro ele pode ser tanto nato quanto naturalizado. Tá? Ó, naturalizado. Vamos usar exemplo para você entender. Eu gosto de usar exemplo para não entender. Ó, eu sou brasileiro nato. Nasci no Brasil, beleza? Meus pais não estavam a serviço de nenhum do país deles. Meu pai e a mãe também são brasileiros natos. Eu sou brasileiro nato. E aí, eu fui embora para, sei lá, um lugar que eu gostaria de morar. Acho que eu iria embora para Tailândia, beleza? Viver na praia, filho, foda-se. Cheguei na Tailândia, conheci uma tailandesa, ou conheci uma canadense. É o mesmo exemplo, não interessa quem que é, interessa o pai ou a mãe. E aí eu cheguei lá, conheci uma tailandesa. Tive um filho com ela, beleza? Ou uma filha, não sei. Tive um descendente. Eu sou brasileiro, a mulher é tailandesa. Eu vou na repartição pública brasileira. O que é a repartição pública brasileira? Consulado, tá? Precisa saber disso? Não, mas consulado. Mas não precisa saber que é no consulado, mas só para você saber. Fui lá e registrei meu filho, recém-nascido, ou a minha filha recém-nascida, registrei ela lá no consulado. Qual é a nacionalidade dela? Brasileira nata. Por quê? Porque ela é minha descendente pelo critério de sangue. Mas ela nasceu na Tailândia. Cara, se ela é tailandesa, não me interessa. Eu sei que ela é brasileira nata. Ela pode ter dupla cidadania. Mas uma delas é brasileira nata. Consegue entender isso? Como é fácil? É bem de boa, bem tranquilo. O critério usado aqui, como eu falei para vocês, são dois. É o critério, ó, esse aqui são dois critérios. Critério ius sanguinis mais o critério do registro. A pessoa tem que ser registrada na repartição para se tornar brasileira nata. Então, eles vão perguntar, olha,
O Francesco nasceu na Itália, filho de uma mãe brasileira. E esta mãe brasileira, filha, sei lá, filha de Maria, junto com um italiano, Enzo, pronto, Enzo, né? Chuva de Enzo. O Enzo, então a Maria e o Enzo, a Maria brasileira, o Enzo italiano, tiveram um filho chamado Francesco. A Maria foi lá e registrou o Francesco na repartição público competente. O Francesco pode ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados? Pode. Por quê? Porque é brasileiro nato. Você vai ver daqui a pouco, eu vou te falar dos cargos de brasileiro nato. Beleza? Conseguiu entender isso? É fácil, é muito tranquilo isso aqui, tá? Então, a primeira situação aqui, aliás, a segunda situação do brasileiro nato é o critério do registro. Ele tem que ser registrado em uma repartição pública competente, tá? Tranquilo? Show de bola? Beleza? Tá bom. Agora, nós vamos ter uma outra nacionalidade, que é a nacionalidade potestativa. Que, ó, essa aqui é conhecida como potestativa ou por idade. Por idade, por vontade. Olha aqui para mim e vê o texto para você ver aí. Ó, são brasileiros natos. Natos. São brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, olha só, olha o critério aqui. Primeira coisa, filho de pai ou mãe brasileira, beleza? Filho de pai ou mãe brasileira que venham a residir na República Federativa do Brasil. Primeira situação, residir na República Federativa do Brasil. Aqui você já pega um exemplo, quer ver? Imagina que o cara nasceu, pai é brasileiro, a mãe é americana, ele nasceu nos Estados Unidos, tá? Mas aí ele veio de passear no Brasil. Ele vai ser brasileiro nato? Não. Ele foi registrado lá? Não. Então ele não vai ser brasileiro nato. Ele vai ser o quê? Não me interessa. Vai ser americano, vai ser... foda-se. Mas não vai ser brasileiro nato. Agora, se ele veio com o intuito de residir no Brasil, aí ele sim pode se tornar um brasileiro nato. Por quê? Porque daí entra no segundo critério. Ó, mas depois de atingida maioridade, ou seja, ele tem que ter o quê? 18 anos. Mas opte pela nacionalidade. Ou seja, olha só os 4 critérios para esse cara se tornar brasileiro nato. 4. Primeiro, filho de pai ou mãe brasileiro. Segundo, ele tem que vir com o intuito de residir no Brasil. Terceiro, esperar alcançar a maioridade. Quarto, ele tem que optar por essa nacionalidade. Esse aqui é um ato, a banca pode perguntar para você assim, ó. É um ato personalíssimo. Só ele pode solicitar, o pai e a mãe querem, não vai. Por quê? O pai e a mãe já cagaram o pau porque eles podiam ter registrado ele lá em cima. Imagina que ele nasceu nos Estados Unidos, eles podiam ter registrado ele lá nos Estados Unidos. Ele não ia ter que passar por esse crivo de, pô, tem que vir morar no Brasil, depois ele tem que atingir a maioridade, depois ele tem que optar pela nacionalidade. Não precisava. Por quê? Porque se ele fosse registrado, ele não iria
não iria ter essa necessidade. E onde que essa pessoa vai pedir a nacionalidade? Onde que eu peço a nacionalidade? Dá uma olhada no artigo 109 da Constituição. Olha só. Aos juízes federais compete processar e julgar o quê? As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Então, ele vai fazer essa solicitação, né, opção de nacionalidade, na Justiça Federal. Tá? Na Justiça Federal. Tá bom? É lá na Justiça Federal, segundo a nossa Constituição, que a pessoa opta pela nacionalidade ou entra com o pedido de naturalização. Tranquilo? Isso tudo aqui é a Constituição que fala. Só abre um pouquinho para mim e joga ali. Ó, esse aqui é o artigo 12. Aqui eu tenho inteiro o artigo 12. 12, não é Z, é 12. Inciso 1, tá? Ó, artigo 12, inciso 1. Ele está inteiro aí. Tranquilo? Resumido para você. Agora, a gente vai ter que analisar uma situação que o STF julgou. O que é essa situação? Eu quero te puxar para cá, ó. Coloca aqui. Ó. Nacionalidade precária. Isso aqui não está na Constituição. A nacionalidade precária, ela é uma decisão do STF. Ó, STF, Supremo Tribunal Federal, beleza? Que ele diz o seguinte, olha que da hora isso aqui. Tá, a gente estudou que o brasileiro, se ele nasceu fora, ele tem 3 opções para se tornar nato. Primeira, os pais estão a serviço da República Federativa do Brasil. Segundo, o pai ou a mãe registram ele na repartição público competente. E a terceira, ele vem atingir, depois que atingir a maioridade, ele se transforma, ele opta, né? E se transforma, tem uma transformação em brasileiro nato. Tranquilo? Tá. Aí eu vou te perguntar. E o menor de idade, ó, menor de idade que vem residir no Brasil e é filho de pai ou mãe brasileira. O que acontece com esse cara? Então vamos lá. Vamos lá. Imagina que o Joãozinho nasceu no Canadá. Beleza? E o Joãozinho, o pai dele é brasileiro e a mãe é canadense. E para fugir do frio, eles vieram morar no Brasil. O João, chega aqui, o João, por exemplo, tem, sei lá, 11 anos de idade. Tem 11 anos de idade, beleza? Ele veio para o Brasil. Qual que é a nacionalidade do João? Ele não foi registrado na repartição por competente. O pai ou a mãe não estavam a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, o STF criou uma situação. Ele diz o seguinte, nacionalidade precária. Porque ele vai falar o seguinte, até a maioridade, vai ser tratado como brasileiro. E aí, o que você acha? Nato. Então, até os 18, essa situação, ele vai ser tratado como um brasileiro nato. Por quê? Porque foi decisão do STF. Beleza? O STF decidiu isso. Por quê? Para garantir que ele tenha um tratamento de brasileiro nato. O que vai acontecer quando ele atingir a maioridade? Quando ele atingir a maioridade, ele vai cair nessa situação aqui, ó. Ele vai ter que
optar pela nacionalidade brasileira. Entendeu? Entendeu como é fácil isso aqui? Porra, direito de nacionalidade é ridiculamente fácil, tá? E é uma delícia estudar isso aqui, é uma delícia. Tranquilo? Ó. Beleza? Agora a gente vai girar a chave. Gira. Girou. A gente vai esquecer isso aqui. E agora a gente vai focar extremamente nisto aqui, ó. A gente vai focar na nacionalidade derivada, que são quem? Os nossos queridos brasileiros naturalizados, tá? Então a gente vai falar sobre nacionalidade derivada ou nacionalidade secundária, são os nossos brasileiros naturalizados. O que está na Constituição, eu já quero que você anote o seguinte, já foi objeto de prova isso. O que está na Constituição é apenas um rol exemplificativo. Por quê? Porque pode ser mais, tá? Tanto é que foi mudado agora, tá? Pode ser que seja mudado lá. Como que a gente vai definir os nossos brasileiros naturalizados? O naturalizado a gente vai dividir ele em dois. São a naturalização, olha só. Primeira situação. Naturalização ordinária. Ó, não confunda com originária. Ordinária de pessoas descendentes de países de língua portuguesa. Por que nacionalidade ordinária? Porque o rito ordinário, tem que ter 3 ritos lá. Rito sumário, sumarício e ritmo ordinário. Ordinário por quê? Porque é um pouco mais fácil de conseguir, tá? É um pouco mais fácil de conseguir. Você quer ver como é fácil conseguir? Olha aqui. São brasileiros naturalizados. Os que, na forma da lei, por que a gente diz que eles são, que é apenas um rol exemplificativo? Por causa disso aqui, ó. Adquiram nacionalidade brasileira. Exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Pronto. Se a pessoa é descendente de países de língua portuguesa, ele tem que ter o quê? 2 critérios. Residência ininterrupta por, destaque isso aqui, 1 ano, mais idoneidade moral. Beleza? Idoneidade moral. É o critério que eu peço que a Constituição manda para descendentes de países de língua portuguesa. Beleza? Ele vai ser o quê? Brasileiro naturalizado. O que eu quero que você anote? Essa situação aqui é discricionário. Discricionário ao chefe do executivo. Ou seja, o presidente da República ele pode conceder ou não a naturalização. Ele define. Por que isso aqui é muito importante? Porque quem for trabalhar, por exemplo, em Polícia Federal, vai usar muito isso aqui. Quem for trabalhar na Polícia Federal vai usar muito isso aqui. Ah, mas eu não vou usar na Polícia Federal. Vai, se for trabalhar na Polícia Civil, você vai usar isso aqui também. Vai chegar o naturalizado lá, você vai ter que tratar ele diferente. Ah, não, mas você tem que tratar diferente quem é estrangeiro? Não, né, Zé? Mas o tratamento, por exemplo, algumas coisas só o brasileiro pode fazer. Daqui a pouco eu te dou exemplos, tá? Então, essa é a situação do brasileiro naturalizado. O que eu quero que você se ligue aqui, ó? Idoneidade moral. A gente vai ver daqui a pouco que
Tem a condenação penal, que é um pouco mais tranquilo. Idoneidade moral é aberto. O que é idoneidade moral? Né? Cada um tem a sua opinião. Para mim, a pessoa idônea moralmente é aquela pessoa que honra sua família, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que sustenta a sua casa. Mas a idoneidade moral para o presidente da República pode ser o cara que desvia dinheiro, o cara, entendeu? Cada um tem o seu critério de idoneidade moral. Então, o que você precisa saber? A banca, se ela for muito FDP, flagrante desastre, prestação de socorro, é as hipóteses que eu posso entrar na casa de alguém, a banca filha da puta. Se a banca for muito filha da puta, ela pode chegar em você e falar o seguinte, Dalpi, você fala muito palavrão. Eu sou policial, e policial normalmente a gente fala um pouco mais de palavrão, tá? Eu peço perdão a vocês por isso, mas já saiu e o Lustosa, o professor Lustosa já me chamou a atenção, mas eu não consigo mudar. Infelizmente, eu reduzi bastante os palavrões, mas peço perdão para quem se ofendeu, tá? E vou pedir que você não leve pro lado pessoal, mas é só para você lembrar da situação. Ó, se a banca for muito lazarenta de ruim, ela vai perguntar para você, olha, um descendente do país de Açores veio ao Brasil residir. Qual o critério para essa pessoa se naturalizar? Então vamos lá. Países como Açores, Angola, Cabo Verde, Gamão, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e Príncipe. São países que falam língua portuguesa. Ou seja, qualquer um desses países que vier ao Brasil, qualquer um descendente desse país, moradores desse país, nacionais desse país, que vierem ao Brasil, podem se naturalizar com 1 ano de residência no Brasil. Cuidado uma coisa, residência ininterrupta não quer dizer permanência ininterrupta. São coisas diferentes. Quer ver um exemplo? Imagina que o cara é lá de Guiné-Bissau. Ele veio ao Brasil, alugou uma casa no Rio de Janeiro, ficou 4 meses aqui, ó, pagou aluguel, água, luz, internet, pagando, beleza? E aí ele ficou março, abril, maio, junho. Em julho ele falou, puta, tá chovendo, tá frio, vou pra minha cidade, vou pro meu país. Ele foi pro país dele, ficou 30 dias lá de férias, retornou ao Brasil. Ele teve residência ininterrupta? Teve, porque ele continuou pagando as despesas e ele tem como comprovar que ele morou no Brasil. Mas ele estava fora do país, é o que o STF falou. Residência ininterrupta não se confunde com permanência ininterrupta, são coisas diferentes, tá? Tranquilo? E aí nós temos a outra hipótese de naturalização, que é a naturalização extraordinária ou quinquenária. Olha aqui, 2. Naturalização vou achar aqui, ó, extraordinária ou quinquenária. O que é essa naturalização extraordinária ou quinquenária? Ela é bem simples. Quinquenária, porque são 15 anos. Ó, esse prazo você tem que lembrar, 15 anos. Ele é para quem? Joga na tela. São brasileiros naturalizados. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, que não falem língua portuguesa. Residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, olha só. Qual que é o critério aqui? Aqui o critério é residência ininterrupta, residência ininterrupta por 15 anos. Mas não condenação penal. Tranquilo? Fácil aí ou não? Então, são 2 hipóteses de naturalização, galera. 2 hipóteses. Primeira, descendente de língua portuguesa,
e não descendentes de língua portuguesa. Olha só, 15 anos de residência ininterrupta. De novo, residência ininterrupta não é permanência ininterrupta. Você acha que nesses 15 anos o italiano não ia para a Itália visitar a família? Ele mora no Brasil há 15 anos. É muito normal isso aqui no litoral do Rio de Janeiro. Para quem conhece o litoral do Rio de Janeiro sabe que tem muito estrangeiro lá. Aí o cara é italiano, ele mora no Brasil há 17 anos. Nesses 17 anos ele nunca foi visitar a família na Itália? Foi. Ele pode ficar 6 meses se ele quiser lá. Mas se ele comprovar que ele continuou no Brasil morando, pagando as despesas, comprovou a residência aqui, já era. Não tem como... Ah, mas eles vão pegar o passaporte dele. Foda-se, o cara teve residência aqui. Só que ele foi passear na Itália. O STF já decidiu isso aí, tá? Graças a Deus tem que ficar ligado isso aí pra você não perder questões de graça aí. Aí a gente tem algumas decisões do STF para você analisar. Olha só. Primeiro, portaria de formal reconhecimento de naturalização expedida pelo Ministro do Estado da Justiça é de caráter meramente declaratório, pelo que seus efeitos hão de retroagir à data do requerimento do interessado. Bem simples. O cara deu entrada ao pedido de naturalização, por isso que eu falei para vocês, aonde que ele entra com o pedido de naturalização? Na Polícia Federal, na Justiça Federal. A Justiça Federal vai conceder a naturalização, vai para o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça concede a naturalização. A partir do momento que ele concedeu, ele é declaratório, retroage a quando o cara entrou. Por exemplo, o cara entrou em fevereiro pedindo, o estrangeiro entrou em fevereiro pedindo a naturalização dele. Só que só foi concedido em novembro. Retroage desde fevereiro, ele é brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Por quê? Naturalizado, porque ele pode se candidatar a cargo eletivo, por exemplo. Entendeu? Então volta desde fevereiro lá. Outro julgado. A residência ininterrupta não se pode ser confundida com permanência ininterrupta. Foi o que eu acabei de falar para vocês aí. Outro julgado. Não se revela possível, em nosso sistema jurídico constitucional, a aquisição de nacionalidade brasileira iure matrimônio. Vale dizer, como efeito direto e imediato resultando do casamento civil. Porra, graças a Deus, né? O cara casou, ele já tomou no cu porque ele casou. Aí ele vai virar brasileiro ainda? Não, aí é muita filha da putagem o cara. Imagina, o cara é americano, velho. Ó, o cara é americano. Cara, aí o aluno vai falar, ai, Dalpiva, você tá desmerecendo os brasileiros. Não, cara, eu tô zoando aqui pra você gravar isso aqui, beleza? Ó, o cara é americano, ele veio pro Brasil e casou com uma brasileira. Já se fodeu porque casou. Tomou no cu já, se fodeu. Aí ele vem aqui e ainda vai virar brasileiro. Nossa, velho. Aí é pra dar um tiro. Não, se mata. Aí, ó. Não, pô, o cara virar casar e virar brasileiro ainda é muito castigo pra um corno só. Muito castigo pra um corno só. Beleza? Então, não pode. Não vai virar brasileiro pelo critério matrimônio. Não existe essa possibilidade no Brasil. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Itália, sim. Se você for pra Itália e casar com uma italiana, você se torna italiano lá também. Beleza? Então, no Brasil, glória a Deus, não existe isso aí. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até mais.